Vamos agora para a nossa aula, onde eu vou explicar para vocês um pouco sobre algumas das armadilhas cognitivas. Na aula anterior, falamos de uma forma introdutória e agora eu vou citar algumas armadilhas de pensamento para que você possa evitá-las, né? E também evitar isso que aconteça na tua equipe, no teu time. Quanto mais atento você estiver em relação a essas armadilhas ou vícios de pensamento, ou como alguns falam, poxa, já está no automático pensar desse jeito, fica melhor para você separar aquilo que é automatizado daquilo que é ponderado de forma exclusiva, analisado de acordo com as circunstâncias novas, tá bom? Primeira armadilha aqui que eu quero comentar com vocês, a do viés ou vícios de confirmação. Aquela percepção de que você já acredita que é assim, você já tem aquilo como sendo óbvio, natural, comum, e que aquilo ali sempre foi desse jeito. Não vai mudar. Então, quando você tem situações em que você tem, às vezes, pessoas ou lugares em que há um pré-julgamento de que aquilo ali já acontece daquele jeito, ou sempre acontece daquele jeito, você tende a não perceber as diferenças sobre acontecimentos novos ou detalhes novos sobre acontecimentos parecidos. É importante você dissecar todo o entendimento sobre a situação, sobre o contexto do local, das pessoas envolvidas, para que você possa ter condições de fazer a análise e poder realmente tomar as decisões com base naquilo que é novo, naquilo que é real da situação a qual você está analisando, dos elementos de informação pelos quais você está passando para aquela situação, para aquele momento. Utilizar de referências ou de percepções antigas para raciocinar e entender como pode tomar uma decisão para algo que pode ser completamente novo, aparentemente parecido, é um risco muito grande. Então, muita atenção em relação a isso. Viés da disponibilidade, aquilo que é mais fácil, aquilo que tende a você considerar como mais automático até de usar, ou de acreditar que seja, porque talvez aquela informação seja a mais fácil de se tomar, a mais fácil de se ter acesso, e até te limita você buscar informações um pouco mais demoradas, um pouco mais complexas, e aí você não quer raciocinar com coisas novas ou buscar coisas novas para ampliar os teus leques de opção ou opções para gerar raciocínios um pouco mais completos ou complexos para decisões um pouco mais assertiva, mais adequada. Então, muito cuidado quanto àquilo que é mais fácil, pois pode não ser o completo e te gerar uma preocupação ou um problema por essa armadilha cognitiva. Terceira armadilha, viés da ancoragem. Você coleta algumas informações iniciais, entende um pouco como aquilo ali pode se gerar uma decisão, ou pode já permitir com que você tome uma decisão, e tudo que vem mais à frente você já meio que descarta, porque você pré-definiu já uma decisão com base naquelas informações iniciais, com aquela ancoragem inicial. Você não faz o check balance, né? Aquele conjunto de informações iniciais, mais as informações secundárias, gera um novo fluxo de informações de decisão no pacote novo, informações de terceiro nível, de terceiro momento, gera um novo fluxo, um pacote novo de decisões, você fica preso àquela informação inicial. Então, a cada avanço na busca, coleta de informações, é importante você dar aquela liquidificada novamente para extrair um ponderamento, um processo de decisão novo, para que não haja o risco de você cair nessa armadilha. Viés da overconfidence, né? Da superconfiança, de que você está ouvindo de alguém e que você confia plenamente neste alguém, e já por aquilo que aquele alguém falou, você já considera a possibilidade de tomar uma decisão. Entendendo e respeitando todo o lado da confiança,
porém é um viés de informação, é um lado de informação, é uma percepção de informação. A pessoa não deixa de ser confiável se ela não tiver tido a percepção certa, adequada quanto ao acontecimento. Ela pode falhar de forma muito contundente por não ter tido a percepção correta de uma situação nova. Então, por mais que alguém tenha sido confiável por diversas vezes, aquela análise nova precisa ser feita não considerando que aquela pessoa é confiável, mas considerando o ponto de vista condicional para aquela situação nova. Então, o fato que é visto muito acontecer é eu elencar os 3, 4 mais confiáveis, buscar as informações deste pequeno núcleo de pessoas que eu confio e considerar essas informações como a suficiente para eu tomar uma decisão. Não considera percepções de pessoas de pouco convívio, de pouca confiabilidade, por ter pouco convívio, pouca história de confiança com você. Não que elas não sejam confiáveis, mas é uma história de construção de confiança. Pessoas não tiveram esta construção e ficam meio que de escanteio. A opinião dela passa a ficar em segundo plano ou sobressalente, vamos dizer assim, né? Talvez até descartável, dependendo da tua conduta. Cuidado, os erros que você pode cometer são os erros sob a sua responsabilidade e o risco é muito, muito alto, muito grave. Viés do hindsight, visão retrospectiva. Eu acredito que tenha sido parecido com... Aí você meio que gera uma retrospectiva de algo meio que de passado, parecendo que pode ter sido igual ou muito próximo, e aí você fica tentando associar algo que, por uma retrospectiva vivencial sua ou de poucas pessoas, pode ser que aquelas informações sejam um achismo, né? Ou uma opinião e não informações baseadas em fatos novos, no contexto novo, na situação nova. Muito cuidado com isso. O que você acha, fulano? Não, porque antigamente aconteceu assim, de repente foi isso que houve também, ou antigamente teve essa situação parecida porque aconteceu isso, 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 você usar isso como uma informação que possivelmente tenha ocorrido igual numa situação que você esteja avaliando neste momento. A retrospectiva é uma experiência que pode ser aproveitada como um dado de perspectiva. Na perspectiva e pela experiência, mas vamos observar fatos e vamos cavar mais a fundo as informações que eu preciso para a tomada de decisão mais adequada possível. Viés de compra por impulso, quando você decide, às vezes, fazer uma compra, quando você está tomando uma decisão de compra, é o teu poder, a compra em algo específico pelo teu posicionamento da empresa, você não ponderar os prós e contras, os riscos e benefícios daquela compra. Então, você sendo uma pessoa impulsiva, compra na emoção, pelo instinto, não racionaliza o suficiente, ponderando todos os pontos fortes e pontos fracos daquela compra. Então, se você tem uma tendência a comprar por impulso, muito cuidado de ter o poder de comprar algo que possa gerar um sangramento, prejuízo financeiro para a empresa. Viés de grupo, conformidade social, aquilo que aquele grupinho está mais dizendo, está mais se movendo para entendimento, você acaba indo meio que atrás da manada, né? Efeito manada, isso é chamado de efeito manada. O que mais grita, o que mais se destaca, os demais meio que correm para ver o que é, e né, todo esse viés, essas armadilhas cognitivas podem estar carregadas de gatilhos mentais poderosos, de convencimento ou de arrasto, e que pode levar todo mundo para um desfiladeiro, acreditando que todo mundo vai voar e na verdade todo mundo cai no penhasco, tá certo? Então, viés de grupo ou de conformidade social, porque está todo mundo fazendo, é meio que assim, de repente é isso mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e quando vê, todo mundo barranco abaixo,
e o desastre, o problema é muito maior. Cuidado, aqui a gente está falando de armadilhas, ninguém quer cair em armadilhas. Estou dando um alerta, na apostila tem tudo com muito mais detalhe, fique tranquilo quanto a isso. Em alguma em específica, caso você passe por ela, você vai precisar mais ainda na internet para buscar as situações que você pode ponderar para evitar que você caia nessas armadilhas, pode solicitar da comunidade um apoio do pessoal, pode solicitar a mim e a Maione também um suporte, algo que você possa comportamentalmente falando, mudar o seu mindset para as ações mudarem também, e aí vai evoluindo para evitar essas armadilhas, tá bom? Vamos para a próxima tela aí, jogada de informação. Efeito do pessimismo. A gente tem aí a possibilidade de você, assim como você pode ter o otimismo exagerado, você pode ter o pessimismo exagerado. Então, o efeito dos extremos, otimista demais, pessimista demais, é complicado. Você não vai, o pessimismo e o otimismo é uma condição emocional. Agora, quando você olha para a razão, para as informações reais, você entende de que você tem que ponderar aquilo que é real. E não aquilo que é emocional. Real, sim, eu faço as coisas acontecerem com base no que é fato. E não no que é subjetivo. Eu acho que. Não. Então, eu acho que otimismo demais, eu acho que pessimismo demais. Vai dar certo com certeza. Não, não vai dar certo com certeza. Não, peraí. Vamos ponderar. O quanto nós temos chance de dar certo, o quanto nós temos chance de dar errado, o quanto que nós temos chance de conquistar pontos positivos para a empresa, o quanto que disso pode acontecer de pontos negativos também acontecerem. Nesta ponderação, ter mais ganhos que perdas é o mais interessante também de se pensar. Nem sempre é 100% ganho e nem sempre será 100% perda. Na ponderação, no jogo do ganha-perde, é mais interessante ter mais ganhos do que perdas, tá bom? Efeito hello, generalizar tudo que alguém faz, né? Taxar a pessoa, aquela faz tudo muito bem, ou aquele não faz tudo tão bem. Aquela ali só faz M, aquela ali só faz algo top. As pessoas têm seus momentos, ela pode ter conquistado uma referência ou uma autoridade, uma credibilidade pelos resultados anteriores, mas tem uma máxima que é importante você considerar, que resultados passados não garantem resultados futuros. Então a ponderação é clara, não adianta depois de uma certa situação ter dado errada, 5 pessoas estão envolvidas, você separa duas, que você nem vai querer avaliar, porque aquelas ali só fazem coisa boa. Não, elas fizeram. Naquele momento é importante avaliar o que aconteceu, o que elas fizeram. Porque o passado não garante resultado futuro. O que houve naquele momento, naquela circunstância, é o que se precisa olhar de forma racional, de forma clara, à luz da verdade, à luz dos fatos. E a verdade está nos fatos, e não nas opiniões, em algo subjetivo ou em um histórico passado, tá certo? Muito cuidado com isso. Viés de proximidade temporal é você estar preocupado. É quando você tem a tendência de ser excessivamente pessimista ou otimista em relação a eventos futuros, afetando a avaliação de riscos e possibilidades. Esse viés da proximidade temporal é você dar mais valor às consequências e resultados de curto prazo e querer antecipar isso, mesmo perdendo o maior resultado de longo prazo. Isso desfavorece muitas das vezes o próprio time ou a própria empresa. Então você quer às vezes encurtar o resultado por uma questão só de emocionalmente estar afoito, né, estar querendo acelerar o resultado que pode e deve ser aguardado para que você obtenha resultados maiores a médio e longo prazo. Ok? Bom, próximo viés, efeito Dunning-Kruger. Né? Você pode estar hiperestimando algo que não se vê tão grande assim, ou subestimando algo ou alguém que está grande, que se vê grande. Então, por exemplo, você pega alguém
que se sente capaz de pegar um desafio e encarar esse desafio de frente, com a capacidade que ele tem, com a experiência que ele tem, e você bota ele de canto, bota ele de segundo escalão, você não dá a ele a oportunidade, você subvaloriza alguém que se vê com potencial de alcançar os resultados que a tua equipe, a tua empresa precisa. Então você está subestimando alguém que se considera, se percebe hiperestimado. Ou alguém que não se vê tão forte, tão preparado, tá ali às vezes meio que, tô aqui, né? Então você não consegue ter clareza de que aquela pessoa tem competência para executar com excelência a missão, a tarefa, aquele momento, e você fala, vai, você é capaz, vamos embora. E para não descontentar, ou não se deslocar, ou não ficar aceitando este desafio, ou correr o risco de ser considerado talvez um fujão ou um incapaz, ela aceita e no final as consequências são negativas justamente porque não houve uma equiparação de expectativas com as competências, com a capacidade, a habilidade realmente de entregar um resultado eficaz. Isso é importante você tomar esse cuidado para evitar sérios prejuízos. Viés de confirmação de grupos, groupthink, como um grupo pensa, um pouco parecido com outro viés anterior, que fala como se fosse o efeito manada. Então, às vezes, você já vê um grupo, e aí, pessoal, o que vocês decidiram? Vocês, às vezes, podem estar colocando grupos de debate, grupos de discussão. Tem uma máxima que diz que, às vezes, na primeira decisão, tende todo mundo a ir, na sequência, guiada por aquela decisão inicial. Aí você, às vezes, tem um grupo que decide algo, que pondera, que justifica, e aí meio que os demais, quando não tem um posicionamento com o viés com a autoestima adequada, com a capacidade adequada de ponderar contra, até totalmente contra, em uma linha de raciocínio próprio, de uma linha de raciocínio estruturada, sedimentada, de bater como um debate de saudável, de diálogo, dentro de visões opostas, mas o objetivo é o mesmo de alcançar resultado. Quando você não tem time com essa liderança de raciocínio, de ponderação e de decisão, de clareza de resultados, você pode ter um grupo inicial sendo levando os demais para o efeito manada também. Então, é complicado e preocupante quando você vê o primeiro que decide, todo mundo meio que vai atrás por esse efeito manada. Eu sempre coloco grupos fracos falando primeiro, para gerar força e potência para grupos com maior posicionamento, com maior garra e liderança, para desestabilizar os posicionamentos, para gerar um maior check balance, né? um balanceamento ou viés divergente, para que a gente possa, nessa divergência, tornar-se algo positivo, um debate fervoroso, caloroso, e chegarmos ao consenso em que todo mundo sai de lá ganhando mais opinião, ganhando mais posicionamento, porque houve realmente um debate de visões opostas e divergentes, mas todos querendo atingir resultados positivos, ok? Efeito da escassez, aquele medo de faltar, aquele medo de acabar, nunca entendendo de que é importante saber o quanto investir para que novos resultados aconteçam. Então, às vezes, você com medo da escassez não planta semente, daqui a pouco você come a semente e quando vê não tem nem semente nem fruto. Você simplesmente está trancando e levando à falência o teu setor e a tua empresa. Então, o efeito da escassez é este. Não acreditar que plantando vai dar e nessa escassez e medo você trava a semente, não gera o plantio, daqui a pouco você precisa comer a semente e aí já era, as coisas normais têm como acontecer e mudar para um resultado positivo. Efeito da anomalia, essa é uma questão muito importante, é quando você dá mais valor a eventos incomuns ou extraordinários, considerando aquilo ali como o melhor a ser avaliado, como o que mais traz instruções ou informações para você tomar decisão, deixando de considerar eventos mais comuns ou habituais. Nem sempre aquele efeito de luzes ou efeito
fora do comum seja o resultado de informação que você mais precisa para a sua tomada de decisão, né? O que acontece muito é quando alguém quer convencer outra pessoa, ela vai levando algo muito lindo, maravilhoso, excepcional e atrai atenção, atrai o interesse em detrimento de alguém que está ali com aquela verdade, mas com uma coisa mais simples, uma coisa mais modesta, e aquele que levou luzes, pompas e circunstâncias chama atenção, mas também não tem a comprovação adequada de gerar o resultado que tanto se fala, tanto se oferece. Então, muito cuidado com relação a esse efeito de anomalia, tá bom? Bom, essa aula ficamos por aqui. Retorna para cada efeito e cada viés para identificar quais são os riscos maiores que você tem como tendência a cair como armadilha, como erro, e faça a sua análise para que você realmente possa ponderar e ter a atenção necessária de não repetir ou não entrar como uma nova armadilha no teu processo de decisão, a armadilha cognitiva para a sua tomada de decisão. Lembrando de verificar na apostila cada detalhe de cada ponto a qual eu falei agora, enriquecer mais ainda o teu entendimento, mas também nunca deixando de colocar em prática na sua próxima oportunidade. Fico aqui com esse vídeo, não deixe de colocar suas dúvidas, seus comentários, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.